Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um videozinho de química, tá? Lembrando que a gente está falando aqui de cálculos químicos agora, né? A gente está quantificando a química que a gente aprendeu até aqui. E agora a gente vai falar do nosso queridíssimo mol. Finalmente a gente chegou para falar sobre o mol, para vocês entenderem finalmente o que é um mol e para que ele serve. Lembra que a gente falou ainda há pouco, né? Sobre as massas atômicas e as massas moleculares, que basicamente é uma relação de massa que você tem para um átomo ou uma molécula, tomando como referência um padrão que é 1/12 do carbono 12. E aí a gente chegou naquela unidade de massa atômica, né? E aí a gente pode fazer um grau comparativo entre os átomos de acordo com aquela unidade de massa atômica. Aqui a gente chegou no mol. O que é o mol? O mol é um número mágico que o nosso querido Amadeu Avogadro fez um ensaio para descobrir, que é um número, uma quantidade que vai finalmente relacionar a massa atômica, né, que é aquela massa em unidades de massa atômica, a massa atômica ou a massa molecular, vai relacionar essa massa com a massa que a gente mede facilmente, que é a massa em grama, tá? Então o que o Avogadro fez? Ele pegou o carbono 12, que a gente sabe que tem 12 unidades de massa atômica, e fez um experimento para saber quantos átomos de carbono 12 você tem em 12 gramas desse material, né? Que é o carbono 12. E aí ele chegou nesse número mágico aqui, que é aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Eu sei que em alguns lugares vocês vão ver 6,02 vezes 10 elevado a 23, mas se é para aproximar, porque não é 6,02, né? É 6,02, né? E um monte de número. O 6,02 já está aproximado. Então, se é para aproximar para 6,02, melhor aproximar logo para 6. E as provas e os vestibulares ultimamente estão usando sempre 6 vezes 10 a 23 unidades, tá certo? Então, essa daqui é a quantidade de um mol. Então, basicamente, um mol é uma quantidade de medida, é uma unidade de medida de quantidade. Então, sabe quando você fala uma dúzia? Você sabe do que se trata. Uma dúzia equivale a 12 unidades. Né? Meia dúzia, 6 unidades. Um mol vai ser sempre essa quantidade aqui de unidades. Então, se eu tiver um mol de átomos, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tiver um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tiver um mol de laranja, 6 vezes 10 a 23 laranja, tá? Só que isso daqui é um número gigantesco. É o 6 com 23 zeros. São 6 sextilhões, né? É muita coisa. Então, por isso que ele é usado para medir coisas microscópicas como átomos e moléculas, tá certo? Então, basicamente, essa quantidade vai ser a quantidade que vai estar atrelada, presta atenção que eu vou falar, é um pouquinho complexo, acompanha. É a quantidade que está atrelada à massa em grama, que vai equivaler à massa atômica ou à massa molecular de qualquer coisa. Então, essa massa atômica ou massa molecular, dependendo se a gente estiver trabalhando com átomos ou moléculas, ela vai se transformar no que a gente chama de massa molar, tá? Então, o que é a massa atômica de um átomo? É a massa em gramas de um mol daquele átomo, sacou? Então, por exemplo, o hidrogênio, a massa atômica dele é 1. Ou seja, se eu pegar 1 mol de hidrogênio, de átomos de hidrogênio, 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, e colocar na balança, ele vai me dar 1 grama, sacou? De massa. Massa, né? Que a gente mede na balança. Ah, o enxofre tem massa atômica de 32 unidades de massa atômica. Então, se eu pegar 1 mol de átomos de enxofre, 6 vezes 10 a 23 átomos de enxofre, e colocar na balança, eu vou ter ali 32 gramas. Porque os átomos são diferentes, eles têm tamanhos diferentes. Então, a mesma quantidade de 2 átomos de elementos diferentes, obviamente vai ter massa diferente. E é aí que a gente chega aqui no nosso queridíssimo mol. Tranquilo? Então, o que é a massa molar? Basicamente, massa molar vai ser a massa de um mol. Então, lembra que a gente calculou ainda há pouco a massa... calculou não, né? Isso aqui olha na tabela, mas a gente viu como é que a gente chega. Que a massa atômica do cloro é 35,5 U. Esse U, que é a unidade de massa atômica, eu agora vou mudar ele e vou escrever essa unidade aqui, ó. Isso é extremamente importante, tá, gente? Essa unidade, ela vai te dizer muita coisa, que é o grama por mol. Ou seja, 35,5 gramas por mol. Então, se o cloro tem 35,5 gramas por mol, eu posso dizer o quê? Que em 35,5 gramas de cloro, eu tenho 1 mol. E o que é 1 mol? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cloro, sacou? Porque ali eu estou trabalhando com átomo.
O mesmo vai servir para moléculas. Lembra que a gente calculou a massa molecular da água, né, somando as massas dos hidrogênios e do oxigênio, e deu 18 unidades de massa atômica? Então eu posso dizer que a água tem 18 gramas por mol, né, a molécula de água. Então eu posso dizer que em 18 gramas de água eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O. Lembra a pergunta que a gente fez lá no início? Quantas moléculas de água eu tenho dentro de um copo de água pura? Agora eu posso calcular, pelo menos um valor aproximado, né? Se eu pego o copo de água, coloco na balança e coloco lá 18 gramas de água, eu sei que ali eu tenho aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Deu para sacar? Então, partindo disso, você consegue calcular para qualquer quantidade, porque se em 18 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23, em 36 gramas eu vou ter o dobro disso, né? Vai ser sempre proporcional. Por isso que na química, quando a gente vai fazer um cálculo químico, a gente sempre utiliza o quê? Regra de 3. Porque se a gente já sabe um padrão, em 18 gramas eu tenho essa quantidade. Na massa que eu tiver, eu vou ter X quantidade. Então, por isso que a gente sempre usa a regra de 3. Porque é sempre diretamente proporcional ao parâmetro que a gente tem aqui, que é 1 mol, que a gente vê pela massa molar. Tranquilão, né? Então a gente vai utilizar isso sempre para relacionar a quantidade de matéria com massa, beleza? A gente sempre vai usar essa comparação de massa em grama e massa molar para conseguir calcular. Ah, professor, eu gosto de usar fórmula. Não tem problema. A gente até tem uma fórmula aqui que relaciona isso, que é essa, ó. N é igual a Mzinho sobre Mzão. O que diz essa fórmula aqui, ó? Que o número de mols equivale à massa em grama que você tem na amostra dividido pela massa molar, tá? Por exemplo, se eu tiver 18 gramas de água e eu sei que a massa molar da água é 18 gramas por mol, 18 dividido por 18, eu tenho 1 mol de água. E eu sei que 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Então eu posso usar essa fórmula aqui, mas eu acho que é muito mais fácil você usar a regra de 3. Ah, eu tenho, sei lá, 90 gramas de água. Quantas moléculas eu vou ter? Eu vou pegar N é igual a 90, que vai ser a massa, dividido pela massa molar, que é 18. Aí vai dar 5, né? Então eu tenho 5 mols de água. Se eu tenho 5 mols, eu tenho 5 vezes essa quantidade aqui, porque cada mol equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades. Beleza? Então, basicamente, essa é a forma de você calcular a quantidade de matéria utilizando a massa da amostra, tá? Porém, é muito comum, quando a gente trata de gases, a gente não usar massa molar. Por quê? Porque é difícil calcular a massa de um gás, né? O gás a gente costuma trabalhar mais com qual variável? Com o volume. Então, para isso, quando a gente estiver trabalhando com gás, é importante a gente saber o conceito de volume molar, que é meio óbvio, porque se a massa molar é a massa de 1 mol, o volume molar é o volume de 1 mol, tá? Só que o que é interessante em relação aos gases? É que um gás, o volume molar de um gás, não depende da composição dele. A massa molar de uma substância depende da composição. Tanto que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Por quê? Porque ela é formada dessa forma, H2O. Massa molar, lembra que a gente fez do ácido sulfúrico, que é H2SO4? Já vai ser diferente. Massa molar da glicose já vai ser... Então, para cada substância, com cada composição, você vai ter que calcular uma massa molar. O volume molar não, porque o volume de um gás, ele não depende da composição dele. Ele só depende das condições que esse gás vai estar de temperatura e pressão, tá? Então, se eu tiver dois gases nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles dois vão ter o mesmo volume molar, sacou? Então, se eu tiver 1 mol de gás carbônico e 1 mol, sei lá, de gás hidrogênio, e eles estiverem na mesma condição de temperatura e pressão, os dois vão ocupar o mesmo volume, tá? Diferente da massa, que vai ser diferente. Show? Então, o que eu tenho aqui? Para cada condição de temperatura e pressão, eu vou ter um volume molar diferente, tá? Só que tem uma condição que vocês têm que lembrar, que é a CNTP. O que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. O que é isso, professor? 0 graus Celsius e 1 atm. Ou 273 Kelvin, que equivale a 0 graus Celsius, e 1 atm. Se tiver nessa condição, na CNTP, o volume molar para qualquer gás é de 22,4 litros por mol. Ou seja, na CNTP, um mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. Valeu, galera? Espero que você tenha entendido. A gente ainda vai continuar aí falando mais um pouquinho sobre gases. Então, continua comigo. Um beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.